Olá, bom dia. Gabriel Ricardo aqui no Farol da Liberdade para mais um devocional. É bom falar contigo mais uma vez e esta semana estamos na série dos 10 mandamentos. Hoje abordaremos o terceiro mandamento que está escrito na nossa lousa, Êxodo 27. E lá aponta para o seguinte: não tomarás o nome de Deus em vão. E o versículo diz, no completo, em sua íntegra, assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E bom, essa semana nós estamos abordando os 10 mandamentos na perspectiva das três maiores comunidades, os três maiores corpos enquanto igreja na Terra, né, atualmente. Então nós temos a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica ou a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica, tá bom? Independente do seu braço e da sua vertente. Tomar o nome de Deus em vão, o que esse pecado diz exatamente, não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune todo aquele que usar o nome de Deus em vão. Que a proibição é clara no uso irreverente, no uso sem o devido respeito, com leviandade, certo? De forma leviana, o nome do Senhor. Tratar o nome de Deus com profundo respeito e com profunda reverência. Essa é a linha geral desse mandamento. Isso vai desde o uso do nome de Deus em orações mesmo, né? Usar o nome de Deus para orações erradas, e eu vou explicar um pouco como seria isso, até o respeito dentro do culto racional a Deus, como na nossa vida cotidiana. Como que funcionaria usar o nome de Deus em vão em uma oração? Afinal, a oração é a maneira com que nós interagimos com Deus. Usar o nome de Deus em vão em uma oração seria pedir coisas que não são da natureza de Deus. Por exemplo, Senhor Deus, me ajuda aqui eu matar aquele vizinho que bateu no meu carro. Não. Isso é usar o nome de Deus em vão, tá certo? Senhor Deus, me ajuda a pegar a esposa do meu primo, que ela é muito boa e eu gostaria de pegar ela. Senhor Deus, me ajude. Isso é utilizar o nome de Deus em vão para coisas que firam a própria palavra e a lei de Deus. Então, usar o nome de Deus dessa maneira é desrespeitoso e não pode ser feito de maneira nenhuma, ferindo ali diretamente o terceiro mandamento. Então, nós temos três livros principais que acompanham cada tradição, né, cada confissão de fé dessas três principais raízes da fé cristã hoje, não é? Saem todas de Cristo, mas obviamente cada uma se ramifica na Igreja Ortodoxa, na Igreja Católica e na Igreja Protestante. O principal livro na fé ortodoxa é a Confissão de Fé Ortodoxa de Pedro Moguila, de 1640. Na Igreja Católica, o último catecismo, o conhecido como SIC, é de 92, e a Confissão de Westminster, que é esse livro aqui, você tem um catecismo maior, vocês depois podem procurar aí na internet, não é muito caro, 1647, quando foi escrito para orientar aqui os pastores da Igreja Reformada. Então, na tradição de Pedro Moguila, ali na Igreja Ortodoxa, você tem o nome de Deus sendo tratado com profunda reverência. Há uma condenação clara de qualquer nível de uso irreverente, como eu fiz anteriormente aquele exemplo para vocês, e o estabelecimento do nome de Deus, Deus enquanto tal, mencionado somente com profundo respeito e com profundo temor, seja pelo fiel, seja pelo sacerdote. Qualquer nível de juramento leviano, maldoso, por exemplo, eu juro por Deus que eu vou te matar. Esse tipo de coisa desnecessária, que aponta para elementos da natureza de Deus que não coadunam, né? A paixão da pessoa, a agressividade da pessoa não coaduna com a natureza de Deus. Então, tomar o nome de Deus nesse tipo de linguagem e direcionamento é profundamente pecaminoso, porque diminui o caráter de Deus e aponta para uma mera vingança de um ser humano, não é? Ainda você tem dentro da ortodoxia, o nome de Deus, o nome de Cristo, Jesus Cristo,
como sendo uma extensão da sua própria presença. Toda vez que você fala o nome de Deus, é como se ele estivesse conosco. E aí tem muitas missas católicas, né, que diz que Deus está aqui, e aí a igreja responde, ele está no meio de nós, é como se fosse algo nessa direção, né? Então, toda vez que você fala o nome de Deus, você o invoca, e aí ele está no meio de nós. O respeito ao nome de Deus é considerado profundamente importante e honra a santidade, bem como a presença de Deus e a pessoa de Deus, independente de qual seja ali a menção na Trindade, né? Se nós falamos do Espírito Santo, se nós falamos de Cristo, se nós falamos de Deus Pai. A confissão de Pedro Moguila aponta nessa direção. A importância de não invocarmos o nome de Deus em vão. O nome de Deus é reservado para liturgia e para momentos de devoção, oração. Usar o nome de Deus numa conversa onde você está falando a respeito de qualquer outra coisa ou não está discipulando uma pessoa, você usa o nome de Deus em vão. Então, para a tradição ortodoxa, o nome de Deus é uma coisa muito séria. E dentro do catecismo católico, né, que é o catecismo da Igreja Católica de 92, o terceiro mandamento ele é mais amplo, não é? Então você tem o nome de Deus, o nome da Virgem Maria e o nome dos santos sendo incluídos nessa mesma categoria. Então você falar Ave Maria, qualquer outra coisa que não seja uma oração direta ali, a intercessão da santa, né, ou qualquer coisa do tipo, é pecaminoso também. Usar o nome de Deus de uma maneira desonrada desrespeita a santidade de Deus também. Então você tem o nome de Deus e o nome dos santos não podem ser usados em vão, é considerado uma blasfêmia, é considerado que quando está em contexto não devocional e não cultual e não discipular, é também um contexto profano para a Igreja Católica. Então o nome de Deus é sagrado e deve ser invocado, seja numa conversa, seja numa oração, com profundo respeito, com sinceridade e, acima de tudo, com reverência, não é? Tratar o nome de Deus com a devida reverência é fundamental. Além disso, dentro do catecismo, né, de 92, você vai ter os fiéis sendo encorajados o tempo inteiro a não usar o nome de Deus de uma maneira irreverente, vulgar, ou qualquer coisa que ofenda a honra ou os atributos do próprio Deus, tá bom? E aí você vai ter a Confissão de Westminster, que é o livro principal que nós, protestantes reformados, nos baseamos, e o nome de Deus é tratado com uma profunda seriedade. Tomar o nome de Deus em vão é um pecado, talvez o pecado mais grave contra Deus, usar o nome de Deus de uma maneira irreverente. Aqui dentro da confissão reformada, nós temos o nome de Deus, assim como o nome de Cristo e o nome do Espírito Santo, sendo usado exclusivamente em contextos de adoração e oração. Qualquer uso do nome de Deus fora desse nível de discipulado, de uso reverencial do nome de Deus, é uma violação aqui ao terceiro mandamento. Então, o nome de Deus é uma coisa seríssima para todo o cristão reformado, para todo o cristão evangélico. Você tem a proibição expressa de qualquer nível de juramento, como eu tinha falado anteriormente também, e o nome de Deus usado para promessas que não vão se cumprir. Digamos que o nome de Deus ele não pode ser usado na boca de um mau profeta. Então, digamos, você tem um culto sendo feito e alguém se dizendo profeta diz que a palavra de Deus, ou que Deus disse para ele, deu uma profecia particular. Se ele disser uma palavra e ela não se cumprir, ela não veio da boca de Deus, veio do coração dessa pessoa e ela é pecadora, não é profeta de Deus. Então isso é levado muito a sério no meio evangélico. Nós temos ainda, dentro do puritanismo, né, que é uma das bases de influência da tradição reformada, um contexto onde a blasfêmia e qualquer nível leviano do uso do nome de Deus, irreverente do nome de Deus, não
pode ser usado por um cristão, porque o estilo de vida que nós temos, moldados pela palavra, moldados por essa habitação do Santo Espírito, não aponta para isso. Então, inclusive, isso acaba sendo um sinal de não verdadeira conversão e de não verdadeiro novo nascimento. Se uma pessoa toma o nome de Deus em vão e se diz cristã, se diz evangélica, se diz reformada, ela de fato não é uma pessoa séria, você não deve levar ela a sério enquanto cristã, tá bom? Resumindo, dentro da ortodoxia, o nome de Deus é levado com profunda reverência, não usar o nome de Deus, evitar, na verdade, usar um nome fora do contexto de oração, de devoção, de culto, de discipulado. Qualquer uso leviano ou irreverente do nome de Deus é condenado, proibido, tá certo? Na Igreja Católica, nós temos um alerta para não utilizar o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome de Maria, de qualquer santo, de maneira blasfema, de maneira falsa, tá certo? Você vai ter ali o tempo inteiro um incentivo que os fiéis católicos respeitem o nome de Deus. E dentro da tradição calvinista, da tradição reformada, nós temos uma condenação firme. Usar o nome de Deus em vão é proibido, inclusive em juramentos, em promessas ou em profecias que não se cumprem, inclusive é um sinal, e a pessoa que toma o nome de Deus em vão não pode ser considerado um verdadeiro cristão, um verdadeiro evangélico. Ele é blasfemo, pecador contra um dos principais pecados segundo a tradição evangélica, tá bom? Nesse sentido, você vê uma confluência, ainda que hajam algumas distinções entre as três tradições, mas todas respeitam profundamente o nome de Deus, tratam ele com respeito, com seriedade, com profunda reverência, e você tem ainda a extensão dos católicos para todos os santos e a gravidade desse pecado para os evangélicos e para os reformados. Em especial, tomar o nome de Deus em vão, inclusive, é considerado uma blasfêmia e um sinal da pessoa não ter comunhão plena com o Espírito Santo, tá certo? Essa série dos 10 mandamentos é importante para que você compreenda o que a sua fé aponta, o que a sua comunidade diz a respeito de cada um dos mandamentos, e aí você também pode fazer um comparativo, não é? Você pode entender aqui através dos mandamentos, olha, na verdade, eu era ortodoxo e estou vendo que na Igreja Católica eles tratam o nome de Deus de uma maneira mais reverente, acho que abra um pouco a sua cabeça, né, para que você possa ter uma visão distinta e enxergar nessas três tradições verdadeira complementaridade ou qualquer outro tipo de coisa que você possa fazer através da sua reflexão. Então, eu sugiro que você também comente aqui embaixo, que você curta o vídeo, deixe suas impressões acerca de tudo que foi falado aqui, e nos vemos hoje, no comecinho aí da noite, às 6 da tarde, no quarto mandamento, tá bom? A gente se vê por lá, um grande abraço, fiquem com Cristo.